Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos campos mais fascinantes e importantes da medicina moderna, o diagnóstico molecular pré-natal. Um conjunto de técnicas que permite identificar alterações genéticas, cromossômicas e até doenças infecciosas ainda durante a gestação. Bom, com base em avanços da genética, da biologia molecular e da ultrassonografia, esse diagnóstico tem transformado o cuidado com a saúde fetal, trazendo mais segurança, planejamento e suporte para as famílias. Algumas doenças genéticas são tratáveis, mas a maioria ainda não possui cura. Por isso, a genética tem um papel essencial preventivo. Mas aí vocês me perguntam então, por que fazer o diagnóstico pré-natal? Bom, muitas famílias chegam aos consultórios com histórico de anomalias congênitas, abortamentos de repetição, consanguinidade, idade materna acima de 35 anos, ou simplesmente por ansiedade e medo de ter um bebê com alguma alteração. E aí, o diagnóstico pré-natal, então, ele permite identificar riscos, oferecer aconselhamento genético adequado e tomar decisões informadas. O processo começa com o aconselhamento genético, que é uma conversa estruturada sobre risco, herança e possibilidades diagnósticas. Ele é sempre não diretivo, respeitando as escolhas da família. A biologia molecular tem revolucionado essa etapa ao permitir diagnósticos cada vez mais precisos, muitas vezes usando apenas pequenas quantidades de material genético fetal. Bom, sobre as técnicas não invasivas, vão ser ultrassonografia, exame de sangue materno, teste de rastreamento e translucência nucal. A ultrassonografia é a principal ferramenta não invasiva. Hoje ela tem resolução tão detalhada que permite identificar malformações a partir das primeiras semanas. Alterações como ausência de membros, espinha bífida, hidrocefalia, fendas faciais ou sinais sugestivos de síndromes, como a de Down, podem ser detectadas precocemente. Estas células podem ser separadas por métodos imunológicos, usando, por exemplo, o antifetal. Para fazer esses testes, a gente pode fazer a aplicação dos cicladores de temperatura para multiplicação de genes com o uso da reação em cadeia da polimerase, que é a PCR, sendo capaz de multiplicar genes ou regiões específicas várias vezes. O teste de rastreamento pré-natal triplo, o triteste, é realizado entre a 15ª e a 20ª semana e é capaz de identificar anomalias cromossômicas nos fetos. Este exame é realizado por meio de uma análise de sangue que avalia os níveis de 3 compostos no soro materno: a alfa-fetoproteína, gonadotrofina, coriônica e estradiol não conjugado. Este exame tem como finalidade identificar gestantes que apresentam maior risco de ter um bebê com anomalias, como a síndrome de Down, síndrome de Layer's, por exemplo. Um triteste positivo ele não significa que foi diagnosticada alguma alteração cromossômica. O médico ou geneticista deve discutir com o paciente os testes adicionais para determinar se a criança tem realmente uma doença. A alteração cromossômica pode ser identificada ao avaliar a espessura da região cervical do feto, que seria a translucência nucal, o TN. Este exame ele é realizado entre a 10ª e a 14ª semana de gestação. Depois de vários estudos, ficou evidente que quanto maior a medida da translucência nucal, maior seria a probabilidade de a paciente estar gerando um feto com alteração cromossômica. A medida da TN é feita medindo-se a máxima espessura da translucência entre a pele e o tecido mole que cobre a espinha cervical. O uso da TN é capaz de detectar cerca de 50% das cardiopatias congênitas, facilitando o diagnóstico, além de avaliar e diagnosticar algumas síndromes, como a síndrome de Down, síndrome de Edwards e de Turner. Bom, falando agora sobre as técnicas invasivas, nós vamos ter biópsia de velocidades coriônicas, a BVC, a amniocentese e a cordocentese, o diagnóstico molecular e o diagnóstico pré-implantacional, o PGD. A biópsia de velocidades cariônicas, ou BVC, é um método precoce realizado ainda no primeiro trimestre, e ele é usado quando há alto risco de doenças genéticas específicas ou alterações cromossômicas. Bom, ele permite analisar DNA fetal diretamente, mas envolve riscos como sangramento, abortos e mosaicismos, que podem gerar resultados falsos positivos ou falsos negativos. A amniocentese tem início na 14ª semana e é um dos procedimentos mais utilizados para a coleta do material fetal com finalidade de identificar alterações genéticas no O líquido amniótico contém células fetais que podem ser estudadas para detectar anomalias cromossômicas. A amniocentese é um método invasivo utilizado para o diagnóstico de aneuploidias fetais ou outros riscos genéticos. A amniocentese tem a possibilidade da detecção de uma vasta gama de anomalias, especialmente aquelas relacionadas ao cromossomo X. A cordocentese é uma coleta de sangue fetal por meio do abdômen materno, com auxílio de ultrassonografia. É uma técnica geralmente realizada a partir da 18ª semana de gestação. Essa amostra é encaminhada ao laboratório para análises hematológicas, imunológicas e bioquímicas.
Trata-se de um procedimento invasivo, com risco de perda fetal, mas é relevante para diagnóstico em situações de sensibilização do grupo sanguíneo materno em decorrência de transfusões ou sensibilização às células fetais em gestações passadas ou atuais. Ela é menos utilizada hoje em dia e é indicado em casos graves de anemia fetal. O diagnóstico pré-implantacional trata-se de um método de reprodução humana assistida, que avalia embriões antes da sua transferência para o útero, com a finalidade de detectar possíveis alterações genéticas ou cromossômicas, permitindo a seleção de embriões sem nenhuma modificação ou nenhuma doença hereditária grave. A grande revolução recente é o diagnóstico molecular. Com a PCR, que significa reação em cadeia polimerase, pequenas quantidades de DNA fetal são amplificadas milhões de vezes, permitindo detectar mutações específicas, erros inatos no metabolismo e até infecções como toxoplasmoses e citomegalovírus. Esses avanços permitiram diagnósticos cada vez mais rápidos, precisos e acessíveis. O diagnóstico molecular pré-natal é uma área que une tecnologia, ciência e cuidado humano. Ela não serve apenas para detectar doenças, mas para permitir que famílias planejem, compreendam riscos e recebam apoio adequado. À medida que a biologia molecular avança, novas possibilidades surgem para tornar a gestação ainda mais segura. Bom, e foi isso. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês tenham entendido. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até mais.